Meus queridos alunos, nós vamos recomeçar nossas atividades e desta forma com aulas remotas. A nossa matéria, nós vamos reiniciar todo o nosso conteúdo para depois nós prosseguirmos com nossas atividades. Então vamos reiniciar nossas aulas. Números naturais e operações. Sabemos que os números naturais eles foram criados na questão de uma sequência, para que nós possamos compreender melhor o que entende por números naturais. Os números naturais são muito úteis, em especial para expressar registro, contagens, algumas atividades que envolvam aglomerações, identificação de quantidade, ligado à contagem. Então, vejamos. Os números naturais eles foram criados justamente para que as pessoas pudessem montar uma sequência lógica. Então vejamos aí. O homem primitivo ele não tinha conhecimento dos números. Então, de que forma ele teve essa ideia de fazer conhecimento de números? Qual foi a primeira ideia primordial? Então, naquela época, eles, para poder identificar o quantitativo de animais, no caso, já que eles tinham um rebanho de ovelhas, eles separavam os seus rebanhos de início de 10 em 10. E depois ele fazia uma outra sequência maior. Então esses números aí, que é ligado à contagem, são chamados os números naturais. E o que é uma sequência numérica? Então, sequência numérica, podemos identificar justamente o que? Uma forma quando não se tem um padrão, ou seja, é preciso ter um padrão e uma regra de formação. Então, as sequências numéricas que nós temos dos números naturais, começando por quem? Por zero. Então, isso aí começa a ter uma formação padrão de uma sequência, usando a unidade 1. Então, há duas sequências numéricas dentro da sequência numérica do conjunto dos números naturais. A sequência que nós chamamos de pares, que são representadas por 0, 2, 4, 6 e 8. E a sequência dos números ímpares, que são formados por 1, 3, 5, 7 e 9. E o seu infinito. Lembrando que toda sequência numérica ela não tem fim. Então, nessas duas sequências, de cada número subsequente, é obtido adicionar duas unidades ao número anterior. Então, de um número par, 0, acrescentando duas unidades, 2, mais duas unidades, 4, e assim sucessivamente. Na sequência natural de número ímpares, sequência também 2, começando por 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, e o seu subsequente. Como você representar os números numa reta numérica? Usando a mesma sequência normal. Então, a reta numérica é através de um traço. Então, a reta numérica podemos construir sequências numéricas. Por exemplo, se queremos formar uma sequência numérica de números naturais, incluindo o zero, e sempre acrescentando 4 unidades devemos. Ou seja, se você for fazer uma sequência de 4 em 4 unidades, então nós temos como padrão 0, 4, 8, 12. Essa é uma sequência utilizando o espaço entre 4 unidades. A comparação de números naturais, ou seja, o que é comparar? Para você identificar se o número é maior ou se ele é menor. Essa comparação sempre é feita através de dois ou mais números naturais. Então, utilizamos esses dois símbolos, maior ou menor. Quando nós temos dois números postados entre si, então nós vamos colocar o sinal de acordo com a posição do número maior. Vamos supor, eu tenho o número 200 e tenho o número 500. Como identificar o número maior? Então, automaticamente, a abertura do símbolo maior será para o número 500. Eu tenho uma relação entre o número 500 e 1100.
a relação de 1.100 em relação a 500, então a abertura vai ficar para o número 1.100. Se eu colocar o oposto, 1.100 e 500, então vira-se a posição do símbolo para o número 1.100 e a vérticezinha do número do símbolo fica em relação ao número 500. As principais operações criadas pelos homens foram 4. Não quer dizer que não se tenha outras denominações, que vamos supor, a raiz quadrado, a potência, que tudo precisa das 4 operações fundamentais. Então, as primeiras operações criadas pelos homens foram a adição e subtração. Depois a multiplicação e a divisão. Então, destas 4 operações, ela faz com que outros cálculos, outras formas matemáticas sejam utilizadas trabalhando nas 4 operações naturais. A primeira operação que nós vamos estudar é a adição. A adição ela é composta de corpos, que são chamados de parcelas. Esse número são colocados um abaixo do outro e nós temos aí a soma, que é o resultado. Então, o símbolo utilizado é o símbolo de mais. Para a subtração, utilizamos o corpo maior em cima e o corpo menor embaixo. Ou seja, eu tenho 2 números, então sempre o maior fica em cima. Ou seja, você vai tirar aí a diferença desses valores. A multiplicação e a divisão. A multiplicação tem 2 corpos também, chamados fatores e produto. Então, a multiplicação utilizamos o símbolo de x ou um pontozinho. Então, nós temos aqui como exemplo 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 3 fatores, 12 produtos. Na divisão, então, ela é mais um processo combinatório. Então, nós temos como exemplo aí 380 dividido por 9. O 380 é o dividendo, será o número que será dividido pelo divisor. Então, dividendo dividido pelo divisor. Nós vamos ter o quociente, que é justamente o resultado obtido entre o dividendo e o divisor. E o resto é justamente aquele número que aparece quando você tem um resultado e esse resultado não é exato. Então, o corpo da divisão é dividendo, quociente, divisor e resto. Lembramos que é apenas um resumo de todo o conteúdo que nós vimos durante a unidade. Então, nós vamos retomar nossas aulas e fizemos apenas uma explanação daquele conteúdo que já foi estudado em sala de aula, já discutimos em sala de aula. A vocês, tenham um bom trabalho e nós vamos passar uma atividade relacionada a toda aquela atividade que nós já tínhamos visto antes.